Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Gênesis capítulo 41, versículos 33 ao 36. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, o Senhor da provisão, o Deus que vê adiante e prepara o caminho do justo. Escrevo-vos hoje com temor e zelo, como servo de Deus e prisioneiro de Cristo, não para vos acusar, mas para vos despertar do sono da negligência e do torpor da imprudência financeira. Porque muitos entre vós dizem, o Senhor proverá, e seguem desperdiçando o que têm em mãos. Outros afirmam com os lábios, tudo é pela fé, mas vivem como tolos, lançando ao vento o suor do seu rosto, sem sabedoria, sem planejamento, sem temor. Acaso a fé contradiz a prudência? Porventura o Espírito Santo ensina o descontrole? De modo algum. Acaso não lestes o que está escrito a respeito de José, o servo fiel que Deus levantou no Egito? Pois o Senhor lhe deu sabedoria para interpretar o sonho de Faraó, e também lhe deu discernimento para agir com diligência. 7 anos de fartura vieram, e José não os gastou em festas, nem os desperdiçou em vaidades. Antes, ajuntou o trigo com inteligência, pois sabia que os dias maus viriam. E digo-vos, amados, os dias maus ainda vêm, sempre virão. O tempo de escassez, cedo ou tarde, visita a todos os homens. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, não sejais loucos, poupai vosso dinheiro para o tempo de escassez. A sabedoria do Altíssimo nos ensina a considerar a formiga, que no verão prepara seu sustento e no tempo da colheita ajunta o seu alimento. Que vergonha, pois, para os filhos da luz viverem como filhos das trevas, gastando mais do que ganham, endividando-se por prazeres passageiros, e deixando sua casa vulnerável ao inverno da necessidade. Não vos enganeis, a prosperidade de hoje pode se converter em escassez amanhã, se não houver temor do Senhor em vossos corações e disciplina em vossos bolsos. Deus não é Deus de confusão, mas de ordem, e isso inclui vossas finanças. Como quereis ser mordomos fiéis do reino, se não sois fiéis nas pequenas moedas? Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas muitos hoje querem o muito sem serem responsáveis nem com o pouco. Querem colheita, mas sem semear, querem provisão, mas não querem poupar. Vede o que José fez. Ele não apenas interpretou os sonhos, mas planejou, ajuntou, armazenou e preparou o Egito para os dias de Esseca. 7 anos de fartura foram sua oportunidade, e ele não os gastou com insensatez. Quantos de vós recebestes aumento, bênçãos inesperadas, lucros extras, e gastastes tudo como se o amanhã nunca fosse chegar? Ó, insensatos! O mundo vos convida ao consumo desenfreado, à vaidade, ao luxo, às aparências. Mas o Espírito vos convida à prudência, ao domínio próprio, à simplicidade e à fidelidade. Quem seguireis? Não sejais como o filho pródigo, que recebeu sua herança e partiu para gastar com devassidão. Ele só valorizou o pão quando já não o tinha. E muitos hoje só valorizam o salário quando estão desempregados, só querem sabedoria quando a conta está negativa, só buscam conselho quando a dívida já os engoliu. Por que esperais o buraco para então clamar? Por que não guardais agora, enquanto tendes? Vós que sois pais, guardai algo para vossos filhos. Vós que sois jovens, aprendei a dizer não aos impulsos de vossos desejos. Vós que sois casados, sede um só também na administração de vossas finanças. Vós que sois solteiros, começai desde já a ser fiéis com o que tendes, pois vossa fidelidade de hoje será o alicerce da família de amanhã. A palavra diz, na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os devora.
Que versículo tremendo! O tolo devora tudo que entra, mas o sábio guarda, o sábio poupa, o sábio pensa no amanhã. Não penseis que poupar é falta de fé. Pelo contrário, é sinal de que cremos que Deus nos dá não só o pão, mas também a inteligência para administrá-lo. Fé sem sabedoria é fanatismo. E sabedoria sem fé é apenas cálculo humano. Mas juntos, fé e sabedoria produzem frutos que permanecem. Muitos entre vós têm vivido na corda bamba das finanças, comprando o que não podem, pagando com o que não têm, e chamando isso de fé. Não. Isso é presunção, isso é imprudência, isso é insensatez. O Senhor não vos chamou para viverem escravizados por dívidas, nem o Espírito vos conduz ao consumismo. Exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, refazei vossos orçamentos. Confessai vossa desorganização e buscai ajuda se necessário. Cortai o supérfluo, renegociai dívidas, e antes de tudo, orai ao Senhor para que Ele vos dê domínio próprio. Não é pecado ter riqueza, mas é pecado deixar que a riqueza vos tenha. Não é errado ter conforto, mas é tolice buscar conforto hoje, se isso vos trará desespero amanhã. A verdadeira segurança não está no valor do vosso saldo bancário, mas na obediência à palavra de Deus. E esta vos ensina a guardar no tempo da colheita para que não falte no tempo da seca. Se José não tivesse ajuntado, o Egito teria perecido. E vós, que não ajuntais, o que fareis quando o dia mau chegar? Digo-vos também, o povo que poupa é o povo que reina. O que tem reserva governa, o que nada tem, se submete. Quem junta hoje será cabeça amanhã, quem gasta tudo hoje será cauda amanhã. E se dizeis, mas ganho pouco, como vou poupar? Respondo-vos com amor, quem não poupa quando ganha pouco, não poupará quando ganhar muito. A fidelidade não está na quantidade, mas no coração. Começai com uma moeda, começai com um real, o importante é o princípio, a obediência, a prudência, o temor. E se ainda assim pensais, Deus proverá, sim, Ele proverá. Mas também cobrará de vós a responsabilidade com o que Ele já vos deu. A multiplicação dos pães não veio sem que os discípulos organizassem o povo. A pesca milagrosa não veio sem que Pedro lançasse as redes. A provisão divina exige cooperação humana. Portanto, irmãos, sede sábios. Trabalhai como se tudo dependesse de vós, e orai como se tudo dependesse de Deus. Guardai, ajuntai, planeai. Buscai orientação, leiam livros, assistam cursos e aprendam a administrar. Pois assim como o corpo precisa de saúde, vossa vida precisa de finanças saudáveis. E não vos conformeis com este século, que vos ensina a gastar sem pensar, a ostentar sem ter, a parecer sem ser. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, inclusive na forma como lidais com o dinheiro. Como apóstolo de Cristo, vos digo, quem é espiritual, é organizado. Quem é cheio do Espírito, também tem domínio próprio em sua conta bancária. Pois tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, inclusive a tentação do consumismo. E quando vier o tempo da escassez, e ele virá, aqueles que guardaram serão resposta para os que nada têm. Como José alimentou o mundo em tempo de fome, assim também vós sereis canais de bênçãos, se hoje tiverdes sabedoria para guardar. Que a paz do Senhor reine em vossos lares, que a sabedoria do alto vos conduza, e que a mão do Senhor vos prospere. Mas lembrai-vos, prosperidade sem prudência é armadilha, bênção sem sabedoria vira maldição. Portanto, não sejais loucos, poupai vosso dinheiro para o tempo de escassez. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Comente amém se essa palavra falou com você. E se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.